Conexão Ciência. Quando falamos sobre sementes crioulas, existem algumas pessoas que são muito importantes no processo de conservação e multiplicação, os guardiões. Eles desempenham um papel fundamental de cultivo e partilha de sementes. No episódio de hoje, vamos ouvir a Ana Andreia Jantara, agricultora e guardiã urbana de Palmeira, no Paraná. Ana, você pode compartilhar um pouco da sua história com as sementes crioulas? Nós temos uma casa de sementes urbana na cidade, né? E a gente multiplica sementes crioulas, sementes ancestrais, vindas de todos os lugares. Para mim é uma alegria e uma gratidão eterna poder contribuir com a natureza. Afinal, eu vim da agricultura familiar. As sementes, elas me acompanham desde criança. Eu ajudava minha mãe no quintal e ali eu fui pegando gosto pelas sementes crioulas. Então, depois, com a minha fase de adolescente, minha fase adulta, as sementes vieram comigo. E eu sempre multipliquei as sementes crioulas, porque sempre pensando assim, em levar uma alimentação de qualidade para a mesa da minha família. Fui adaptando, fui colocando mais sementes no meu quintal, adquirindo mais, readequando o pequeno espaço. E ali eu fui montando o meu banco de sementes urbanas. E quais sementes você mais cultiva? As sementes urbanas que eu mais cultivo são sementes de hortaliças, que a hortaliça a gente leva todos os dias para nossa mesa. Então eu tento resgatar o maior número possível de sementes de vagens, pepinos, tomates, favas também, mas assim, eu gosto muito de hortaliças. Então eu acho que esse é o grande leque que eu tenho de variedades, né? Ervilhas de diferentes variedades, rúculas. Ana, as sementes se relacionam com a cultura e a memória da sua comunidade ou família? Ela se relaciona com a minha memória porque a gente sempre teve contato com as sementes crioulas. A gente sempre teve essa ligação, né? Temos que ter nossos quintais, resgatar nossa autonomia alimentar. E com isso a gente tem esse vínculo com a nossa memória. Sempre temos as sementes crioulas dentro do nosso coração e levamos elas conosco, né? Multiplicamos. E é importante, sabe? A gente ter esse afeto, essa vontade de preservar as sementes crioulas, porque assim a gente resgata elas, multiplica e isso dá continuidade para que outras pessoas tenham acesso a conhecer essas sementes crioulas. Isso é importante. A troca de sementes é super importante. Você pode falar um pouco mais sobre isso? A importância de trocas de sementes entre comunidades é fundamental, porque você tem contato com as outras pessoas, com os outros guardiões e guardiãs de semente. Você tem essa interação de conhecimento e essa interação de troca, porque a mesma semente que eu produzo, que o outro guardião produz, mas ele tem outros conhecimentos sobre ela, como multiplicá-la melhor, como manuseá-la, uma época um pouco melhor para plantar, até um outro cuidado depois com as sementes, né? Então é importantíssimo esses intercâmbios que deixam nós juntos, né? Nos reconectam entre nós mesmos. Preservando essas trocas de sementes, preserva-se as sementes crioulas, porque as sementes são livres, elas não podem ser fechadas, trancadas entre comunidades, entre estados, entre países. Eu penso que elas têm que ser livres, elas têm que estar em todos os lugares, porque as sementes são do povo para o povo. Isso é importante. Por fim, como as sementes crioulas contribuem para a alimentação saudável e a soberania alimentar? Elas são a base da nossa alimentação saudável. É a nossa soberania alimentar. Tendo uma semente crioula, você projeta teu futuro, teu presente e teu futuro, porque é a base da nossa alimentação de qualidade. Riquíssima em proteínas, minerais e tudo, mas a gente tem que sempre pôr em primeiro plano. Isso tudo é possível graças à base das sementes crioulas, sementes puras, limpas, sem manipulações genéticas, sem pesticidas, sem nada. São as sementes puras, as sementes livres. Então é importantíssimo essa questão que seja discutida cada vez mais nos ambientes escolares, nos ambientes públicos, que seja levado para a população. Elas têm o direito de saber e têm o direito de poder obter essas sementes. Isso é importante.
Ana, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência tão rica como guardiã das sementes. Não deixe de conferir nosso terceiro episódio. Nele falaremos um pouco mais sobre a contribuição da universidade para a preservação das sementes crioulas. Nos vemos lá! Conexão Ciência.